Bom dia, Rede Astral. Aqui é o Paulo Henrique Costa que está falando. Eu queria agradecer a oportunidade de estar junto com vocês. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês, fazer um vídeo. Estou fazendo um vídeo de preenchimento dos exercícios que a gente vai fazer com a rede. Eu vou estar participando aqui junto com a franqueadora e dando suporte na condução desse exercício. Eu sou agrônomo, para quem não me conhece, as novas unidades, eu sou agrônomo, trabalhei 7 anos vendendo inseticida para controle de cupins no nosso segmento. Depois eu fui fazer mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas e venho aí nos últimos anos desenvolvendo uma pesquisa, um sistema de informação para o nosso segmento, buscando envolver os controladores de pragas, envolver as universidades, envolver os distribuidores, os fabricantes, ou seja, todos os agentes do nosso segmento, inclusive o movimento associativo, tá bom? Então eu estou aqui hoje para apresentar como que a gente vai fazer esse exercício, mostrar a utilidade que tem o exercício e eu vou estar sempre em paralelo, estando disponível para a Rede Astral para a gente evoluir com esse projeto. O projeto chama Pesquisa Análise Setorial PHC Foco Astral. Bom, gente, a gente vai começar agora a pensar nos exercícios. Eu vou começar a dar um direcionamento para o projeto como um todo. São 4 exercícios. O primeiro exercício a gente vai tirar um raio-x daquela unidade, levando em consideração 6 indicadores. Nós vamos calcular esses indicadores e analisar um a um numa reunião análise de dados que vai ser feita com a rede franqueadora, aqui com a franqueadora. Os outros 3 exercícios, eles dependem desse primeiro exercício. Então, com o primeiro exercício, a gente vai buscar identificar qual é o principal ponto que vai trazer mais retorno para a unidade. E a partir, então, dessa análise que a gente vai fazer, a gente vai partir para outros 3 exercícios. Se o problema daquela unidade for lucratividade, a gente vai fazer um exercício de calcular quanto que aquela unidade precisaria faturar para atingir a meta de lucratividade que ela definiu para ela. Se essa não for a questão for preço médio, nós vamos fazer um exercício chamado painel preço médio, onde a gente vai analisar o preço médio praticado por diferentes atividades, por diferentes rotas, por diferentes tipos de clientes, e a gente vai conseguir, então, melhorar a qualidade do negócio daquela unidade, analisando o preço médio através dessa planilha chamada painel preço médio. E o último exercício, que a gente vai fazer também em função do diagnóstico que a gente fez no início, é calcular o potencial de mercado que aquela unidade tem na área dela. Então, usando os dados do painel preço médio e usando os dados dos indicadores, nós vamos conseguir dizer para aquela unidade qual é o mercado que ela tem à disposição dela para ela poder, então, definir o seu plano de negócio. Bom, gente, o objetivo desse exercício 1 é estimular o ganho de performance de cada unidade. A gente vai analisar os 6 indicadores de performance. Esses indicadores foram desenvolvidos a partir da dissertação do mestrado profissionalizante que eu fiz em economia na Fundação Getúlio Vargas. E essa planilha ela é composta por 5 pastas. Ela tem a pasta tutorial, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Tem a pasta dados, que é onde cada unidade vai incluir os dados para que a gente possa analisar na reunião análise de dados. Tem a pasta glossário, que descreve cada conceito que tem na planilha dados. A pasta anexo 1, que é um anexo que nós colocamos para facilitar a cada unidade a desenvolver o seu plano de contas. Então existe um plano de contas baseado no demonstrativo de resultado do exercício, que a unidade vai poder usar esse plano de contas como referência para uniformizar os dados que está sendo colocado dentro do exercício. E uma última planilha chamada críticas, que nós colocamos essa planilha porque a gente sabe que depois que se preenche, alguns dados precisam ser revistos depois que se faz o preenchimento pela primeira vez. Então nós incluímos essa pasta críticas, ela não vai ser usada pela unidade, ela vai ser usada pela Astral franqueadora quando ela for rever a planilha e colocar ali observações para melhoria e refinamento da informação que a gente está colocando na planilha. Pois bem, a primeira pasta que eu falei para vocês é a pasta tutorial. E nessa pasta tutorial, vocês vão ter 2 grupos de informação.
O primeiro grupo é como funciona a planilha, o preenchimento e o exercício. Ali vocês têm direcionamentos que vai facilitar enormemente o preenchimento dos dados e o entendimento do exercício. E o segundo grupo de informação é falando da análise setorial PHC Foco Astral em si, qual é o objetivo dela, como é que ela funciona e qual é a dinâmica que a gente vai estar exercitando até o seminário em setembro, tá bom? Pois bem, a pasta dados, ela, como eu falei para vocês, ela tem 6 indicadores que nós vamos calcular. Então você encontra na pasta dados uma tabela que é subdividida em 6 partes. A primeira parte é vendas. Então cada unidade vai preencher ali as vendas do ano atual, o plano de vendas para o próximo ano e se tiver dados dos últimos 1, 2, 3, 4 anos, coloca que vai ser muito importante para a gente medir a evolução das vendas. E quando a gente usa esse indicador, a gente conceituou vendas não como as vendas dos pedidos tirados naquele mês, e sim as vendas faturadas naquele mês. Essa digamos assim, é um refinamento do conceito para facilitar a análise, porque muitas vezes, quando você vende um contrato de R$12.000 para ser faturado em 12 meses, você, na verdade, só faturou R$1.000 naquele mês, mas você vendeu os R$12.000. A estatística de vendas, a gente está desenvolvendo na análise setorial por outro caminho. Aqui nessa primeira parte da planilha é o faturamento. Bom, a segunda parte da planilha, ela calcula o valor da hora que está sendo comercializada. A gente chama de valor e não chama de preço porque a gente quer dar a conotação que esse valor significa o quanto o seu cliente está percebendo que o seu serviço vale e não o quanto que você está vendendo o serviço. Então, para calcular o valor, a gente usa o número de dias que foram disponíveis naquele mês, o número de funcionários que você está tendo na sua empresa na parte operacional e na parte administrativa e a ociosidade. Então, com essas informações, a gente consegue calcular o segundo indicador, que é o valor médio da hora que está sendo operacionalizada pela sua empresa. O terceiro indicador que a gente gosta de analisar com a unidade é o índice de retenção de cliente. O índice de retenção de cliente, ele busca analisar de cada 100 clientes, quantos clientes renovaram com a sua empresa. É um indicador que diz se o seu cliente está satisfeito, se a sua operação está entregando o que foi prometido. Então a gente calcula esse terceiro indicador. Existem outros detalhes que vocês vão ver na planilha, mas o número principal que a gente quer saber é relacionado aos contratos. Quantos contratos, a cada 100 contratos, quantos contratos a sua unidade está renovando? Isso mostra se o seu cliente está ficando satisfeito ou não no longo prazo. O quarto indicador, ele busca medir a produtividade da sua empresa. A gente calcula a produtividade, é o faturamento dividido pelo número total de funcionários da sua empresa, ou então o faturamento da sua empresa dividido só pelos operadores. E aí, supervisor que não executa o serviço, a gente não considera operador, a gente só considera operador realmente quem pega o pulverizador, quem pega o gel, quem pega o produto, quem vai, se abaixa, faz o serviço. Então esse é o nosso operador. O supervisor que só supervisiona, a gente não considera como operador. Porém, se o seu supervisor ele executa serviço em 50% do tempo e faz supervisão nos outros 50%, então você considera aquele funcionário como meio funcionário. Então, se você tem 3 funcionários mais meio do supervisor, a sua unidade vai ter 3,5 operadores e, obviamente, você tem que levar o meio supervisor que não está trabalhando na operação, você tem que colocar ele também na empresa como um todo. Então, erros que podem acontecer em dimensionar a produtividade é você não computar qual a parte do tempo do supervisor que está sendo dedicada para a operação. E um outro erro que também pode ser evitado é esquecer os sócios que trabalham na empresa no número de funcionários total. Então, às vezes uma empresa tem 4 sócios, mas só 2 trabalham. Então, você só computa os 2 que trabalham. Os 2 que só recebem a distribuição de lucro, esses não entram no cômputo total da empresa. Então, são refinamentos que vão surgir essas dúvidas
ao longo do tempo e a franqueadora vai estar sabendo orientar e tirar e fazer esse refinamento de dados quando for agendado a reunião análise de dados. E o quinto indicador que é calculado aqui no painel indicadores é o da lucratividade. Que indicador é esse? Você vai, a partir do que você recebeu, não do que você faturou, a partir do que a unidade recebeu de valor, de quanto que ela gastou com o produto, quanto que ela gastou com impostos, quanto que ela gastou em custo administrativo, custo de RH e por aí vai, a gente vai calcular o lucro da sua unidade, tá bom? E o sexto indicador que a gente coloca aqui nessa planilha, que é muito importante também, é a inadimplência, que é um número que é importante a gente acompanhar, porque às vezes o cliente está satisfeito, o funcionário está satisfeito, o governo recebeu a parte dele, o sócio está satisfeito, mas a gente está prejudicando o nosso negócio pelo grau de inadimplência que ele tem. Então a gente também calcula o grau de inadimplência nessa planilha.